Tá a fim de curtir um papo massa sobre cinema? Então você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Criticalista, o podcast de cinema do canal do Erd. Já fica o convite para você seguir o canal do Erd no YouTube, Instagram e TikTok, sempre com @canal do Erd. Se você preferir só escutar o podcast, pode procurar por Criticalista no seu agregador de áudio favorito. Bora lá pro episódio de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criticalista, o nosso podcast aqui do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e hoje eu vou trazer para vocês um starter pack do cinema sul-coreano. Eu decidi pegar 16 filmes sul-coreanos que eu acho que são talvez os principais filmes para você começar a pegar interesse pelo cinema desse país, que é um dos melhores cinemas do mundo hoje em dia, não só porque Parasita ganhou o Oscar recentemente, mas porque realmente tem muita coisa boa no cinema sul-coreano. A gente vai falar um pouco sobre o cinema sul-coreano e vamos falar um pouco sobre a produção do país, por que o cinema sul-coreano é um cinema tão forte. E eu, como sempre gosto de falar aqui no canal, eu sou um apaixonado pelo cinema sul-coreano e eu não poderia deixar de fazer aqui uma bracket fight com talvez os principais. Não vou dizer que são os melhores, tem filmes melhores do que esses aqui, só que eu pensei muito na minha experiência como cinéfilo, na minha experiência como apaixonado por cinema, quais os filmes foram fazendo eu tomar gosto e eu querer procurar mais filmes sul-coreanos para assistir. Tem vários, selecionei 16 e a gente vai fazer uma bracket fight aqui só para poder fazer uma brincadeira com vocês e a gente poder decidir qual que é o melhor filme aqui desse Starter Pack parte 1, digamos assim, que eu fiz aqui. Hoje estou solo, mas junto com vocês e conto com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, no TikTok. E se você quiser só ouvir o programa, você pode procurar por Criticalista no seu agregador de áudio favorito. Também conto lá com a sua avaliação, com as suas estrelinhas. E é isso, bora começar! Começando aqui o nosso bracket fight de cinema sul-coreano, chamei de Cinema Sul-Coreano Starter Pack Volume 1, porque, como eu disse, escolhi 16 filmes e vou aqui fazer aquela velha brincadeira que vocês já conhecem, que a gente já fez aqui uma vez com os filmes que fizeram bilhões de bilheteria. Vou apertar o shuffle algumas vezes aqui aleatoriamente, só para dar aquela misturada, para não ficar do jeito que construiu. Depois que der a misturada, a gente começa. Eu vou comentar aqui os filmes com vocês. Aproveita, se você estiver acompanhando pelo YouTube, deixa aqui nos comentários depois se você concorda com os filmes que eu escolhi, se você sentiu falta de algum filme. Eu sei que tem coisa aqui que eu não coloquei. Tá sem Kiki-Duk, tá sem Hang Sang-ho, tá sem alguns outros filmes mais muito conhecidos. Eu escolhi os que eu tive contato primeiro, talvez os que eu me apaixonei primeiro, para poder trazer para vocês. Então, bora lá. A Criada e The Host. The Host, que é o hospedeiro, né? A Criada, que é dirigido pelo Park Chan-wook, e o Hospedeiro, que é o filme de monstro do Bong Joon-ho, né? Bom, A Criada é um filme extremamente classudo. Se eu não me engano, ele ganhou Cannes até no ano que ele foi lançado. Ele é um filme sensual, um filme misterioso, um filme cheio de reviravoltas na história, muito característico do cinema do Park Chan-wook, que é o diretor de Old Boy. A gente vai falar de Old Boy daqui a pouco. E do outro lado a gente tem o o Hospedeiro, que é o filme de monstro do Bong Joon-ho, que é um filme que conta a história de uma família, especificamente de uma família que precisa lidar com os problemas familiares, enquanto a filha mais nova da família foi levada por esse monstro lá pro habitat dele. E a gente tem vários personagens muito bem construídos aqui no filme. Eles trabalham de uma forma muito interessante essa questão ambiental. Não é o primeiro filme que o Bong Joon-ho faz isso. O Bong Joon-ho traz essa questão do discurso ambiental também no Okja, que é um filme já norte-americano, digamos assim, que ele tem que tem produção norte-americana, não é full Coreia. E o filme ele começa com a história de um cientista americano derrubando uns produtos químicos nesse rio aí lá na Coreia, e por isso que esse monstro nasce e começa a destruir a cidade. Então a história se desenrola a partir disso. Tem uma medalhista coreana, uma medalhista olímpica
da Coreia do Sul que ganhou medalha de prata, e aí ela se culpa por não ter sido a campeã. Tem um personagem que é meio abobalhado, assim, meio que o perdedor da família, e ele acaba sendo o protagonista dessas histórias. Então, assim, são dois filmes com propostas completamente diferentes. O A Criada, ele é um drama ambientado em séculos passados, assim, uma coisa mais classuda, mais dramática, mais sensual, e o The Host é um filme mais contemporâneo, mais ação, mais filme de monstro. Aqui, por gosto pessoal, eu vou passar o Bong Joon-ho com o Parasita. Porque Hospedeiro e Parasita é tudo doença. Vou passar o Hospedeiro. Decisão de Partir e A Tale of Two Sisters. Decisão de Partir, também do Park Chan-wook, foi um filme que concorreu ao Oscar aí, uns anos atrás também, pela Coreia. O Tale of Two Sisters, que no Brasil ele veio lançado como Medo, é um filme, se eu não me engano, do Kim Ji-woon. Ele conta a história de uma irmã que volta para casa do pai para conviver com a madrasta, e ela tem uma irmã e elas não têm uma boa relação com essa madrasta. E o filme tem vários elementos de suspense, o filme é muito violento, o filme é terror mesmo, brinca com essa questão do sobrenatural, e ele mexe muito com a sua cabeça. Ele teve uma versão norte-americana, O Conto das Duas Irmãs, que é deplorável, muito ruim, muito genérico, o filme só pra jumpscare. E do outro lado a gente tem o Decisão de Partir, que é um filme, é um drama com um romance policial investigativo. Um policial, ele começa a investigar o assassinato de um cara super rico, e no meio desse relacionamento, no meio dessa situação de investigar esse cara que foi morto, ele acaba começando a crescer sentimentos pela viúva do cara. E ele começa a cruzar a história dele com a história dela, ele começa a achar que ela é inocente, depois ele começa a se questionar se ela tá usando ele, se o sentimento é de verdade. E enquanto a gente desenvolve essa investigação, a gente também desenvolve o relacionamento desses dois personagens. É um filme emocionalmente muito bem desenvolvido, complexo, até tem um final que deixa muitas perguntas em aberto, assim, mas que entre esses dois, com certeza, Decisão de Partir aqui é a melhor escolha, não tem como escolher outro aqui entre esses dois. Ah, meu Deus do céu. Old Boy e Memórias de um Assassino. Esse duelo é cruel pra mim. Esse duelo é cruel e é muito engraçado também, porque uma curiosidade, esses dois filmes foram rodados juntos. Enquanto Old Boy estava sendo rodado em um estúdio, Memórias de um Assassino estava sendo rodada no outro. Tem uma foto icônica dos personagens se cruzando assim na gravação dos dois filmes. Talvez foram os dois principais filmes responsáveis ali pelo boom, pela massificação do cinema sul-coreano aqui no Ocidente. Old Boy ganhou Palma de Ouro, se eu não me engano, em 2003 ou foi 2004, quando o Tarantino era o presidente da banca. O Memórias de um Assassino é um filme inspirado numa história real, da investigação super atribulada, super confusa, super desastrada na busca de um assassino serial que matava mulheres na Coreia do Sul, nos anos 60, 70 ali. E esse assassino foi preso só recentemente, agora, anos 2000 e pouco, que prenderam esse cara. Então, quando o Bong Joon-ho fez o Memória de um Assassino, ele fez esse filme imaginando que o assassino fosse assistir o filme. Tanto é que a cena final do filme é o protagonista olhando diretamente para a câmera, e ele disse que a intenção era que fosse o detetive olhando pro cara assistindo o filme, assim, ele queria ultrapassar essa quarta parede e mandar um recado que uma hora ele ia ser pego. E o Old Boy talvez seja uma das principais, um dos principais plot twists da história do cinema. É um daqueles filmes que você só assiste uma vez para ter aquela experiência, na segunda vez você já não tem mais a mesma experiência. É um filme incrível, eu fico de coração partido aqui, porque Memórias de um Assassino para mim é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, então vou ter que deixar o Old Boy para trás por puro azar, digamos assim, do sorteio, porque eu prefiro Memória de um Assassino do que Old Boy, mas mesmo sabendo que em qualquer outra situação, possivelmente Old Boy passaria. The Chaser e Burning. Aqui a gente tem Caçador, filme de estreia do Na Hong-jin, e o Burning, que é do Lee Shandong. O Burning, que se chama Em Chamas, ele é inspirado, ele é adaptado de um conto do Haruki Murakami, que tem no livro O Elefante Desaparece,
que o nome do conto se chama aqui Marceleiros, que conta a história de dois amigos de longa data que se reencontram, eles voltam a se falar, eles voltam a conversar. Ela vai viajar e pede para ele cuidar dos gatos dela. Quando ela volta de viagem, ela volta com um cara rico, bonitão, um homem de sucesso, enquanto ele estava achando que ele ia conseguir manter um relacionamento com ela. E ela meio que começa a mudar um pouco a sua personalidade para viver ali ao redor da vida desse cara super rico, super popular, super cheio de condições. E aí a história se desenvolve a partir disso, porque o cara não consegue viver aquilo ali, e do nada essa menina desaparece. Ela desaparece, ela some, e esse amigo começa a tentar descobrir o que aconteceu, e na cabeça dele esse cara tem alguma coisa a ver, e aí a gente tem o desenvolvimento da trama. O Caçador é um filme frenético, absurdo, um filme de estreia sinistro, assim, de bom. Ele conta a história de um policial que foi expulso da corporação por corrupção, que virou um cafetão de garotas de programa, e as garotas de programa dele estão sumindo, estão desaparecendo. E ele começa a desconfiar de que existe um cara que tá matando essas garotas de programa, e o grande lance desse filme que faz a diferença é que esses dois personagens que são quem conduzem a linha narrativa do filme, eles se encontram com 20 minutos de filme, e o filme tem quase 2 horas. Eles se encontram com 20 minutos de filme, e o filme começa uma busca frenética de um tentar fugir do outro, um tentar prender o outro. Tem uma cena que critica o sistema policial da Coreia de uma forma assim absurda. É um filme muito frenético, um filme muito agitado, um filme muito corrido. Eu lembro que quando eu comprei o DVD desse filme atrás, um dos chamados era que o filme já tinha sido vendido para os Estados Unidos para ser um filme protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, um filme que nunca saiu, nunca veio a versão norte-americana dele, mas são dois filmes incríveis que merecem ser vistos. E aqui eu vou pelo... Caraca, que difícil aqui, cara. Eu vou com Em Chamas porque é um filme mais desafiador, é um filme mais complexo, é um filme que te desafia um pouco a pensar. Aqui a gente tem Park Chan-wook e Bong Joon-ho de novo, né, com O Hospedeiro e Decisão de Partir. Já falei um pouco sobre os dois filmes. Eu acho que Decisão de Partir é mais filme do que o Hospedeiro, mas o Hospedeiro tem o seu valor. Se eu não me engano, o Hospedeiro está disponível na Netflix, acho que você consegue assistir fácil. O Decisão de Partir, se não tiver nenhum streaming, ele é fácil de alugar também por dentro do streaming da Amazon. Eu lembro que quando eu assisti alugando pelo streaming da Amazon, então fica aí já a indicação de onde vocês podem encontrar esses dois filmes. Vou seguir com Decisão de Partir. Entre Memórias de um Assassino e Em Chamas, vou ficar com Memórias de um Assassino, mesmo sabendo que Em Chamas também é um suspense muito denso, que mexe com a nossa cabeça, que faz a gente pensar o que está acontecendo, quem está certo, quem está errado, assim como acontece com Memórias de um Assassino, mas Memórias de um Assassino talvez seja um dos melhores filmes sul-coreanos da história. E aqui, entre esses dois, como eu falei, vou ficar com Memórias de um Assassino, entre Memórias de um Assassino e Decisão de Partir. Vou ficar com Memórias de um Assassino porque é um filme que ele é apaixonante, cara. Ele tem humor, ele tem drama, ele tem suspense, ele tem terror, ele é violento, ele é contemplativo, ele faz você se colocar no lugar daquela investigação completamente bagunçada, você anseia pelas pistas, você raciocina junto com os detetives que estão envolvidos naquilo ali, mesmo que Decisão de Partir seja um filme que você fica ansiando pela resolução, para você saber o que é verdade, o que é mentira dentro desse relacionamento conturbado entre o policial protagonista e a viúva, não tem muito o que dizer, né? Vou ficar com Memórias de um Assassino. Aqui temos Mother, Busca pela Verdade, também de Bong Joon-ho, e A Ligação. A Ligação é um filme mais recente, ele está disponível na Netflix. Ele é um filme, acho que exclusivo da Netflix, ele foi produzido pela Netflix. Ele é um filme que brinca um pouco com o espaço-tempo, assim, com o que é presente, com o que é passado. Uma mulher que está num determinado período do tempo, ela recebe uma ligação, teoricamente, dela mesma, só que em outro tempo. E elas começam a ter essa conversa por esse telefone, até que chega um determinado momento em que elas percebem que uma consegue manipular a realidade da outra, e ela acaba chantageando a que está no presente, que caso ela não faça o que ela quer lá no tempo, ela vai alterar o passado dela. Então é um filme que mexe com essa questão de realidades, de quebra de espaço-tempo, que é muito legal, é muito divertido, o filme é muito criativo, e é bastante violento também. E o Mother, Busca pela Verdade,
Uma mãe, ela é mãe de um adolescente que tem problemas mentais. Ele é acusado e meio que forçado pela polícia a assumir um crime que supostamente ele não cometeu, e a mãe começa a buscar as provas para poder inocentar o filho a todo custo. E ela é uma senhora idosa. Você compra a verdade dessa mulher assim de um jeito muito sinistro. É mais um filme que o Bong Joon-ho critica o sistema o sistema policial, de como que funciona o sistema de justiça da Coreia do Sul, né, impondo que o menino assumisse se aproveitando dele para ele assumir a autoria de um crime que ele não cometeu. Cara, também na época que eu assisti esse filme, foi um dos meus filmes favoritos, disparado, assim, eu fiquei apaixonado por esse filme, pela história, pela construção, pela entrega da protagonista, a cena final dela, depois que tudo se desenrola, que todo o crime é revelado, que ela entra no ônibus e vai fazer um rolê, e tem uma cena dela dançando, contemplando, dançando no meio de um campo, assim, é uma cena muito bonita. Então fico com Mother, mas já fica a dica para você assistir A Ligação na Netflix. Invasão Zumbi e Sede de Sangue. Invasão Zumbi também foi super popular. É um filme que viralizou, digamos assim, nos streamings quando ele foi lançado. O Sede de Sangue é um filme de vampiro, do Park Chan-wook. Ele conta a história de um padre que acaba se voluntariando para um processo médico genético que ia acontecer numa pesquisa. E ele acaba virando um vampiro e ele começa a entrar naquele questionamento do tipo assim, poxa, eu sou um padre, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que tem uma índole positiva, mas eu preciso chupar o sangue de pessoas para poder sobreviver. Nisso ele também acaba se envolvendo com um antigo amor de infância que ele tinha. Eles começam a ter uma relação super conturbada. Entra a figura da mãe da menina na história, assim, é um filme muito diferente em relação à temática. Filme de vampiro, ele é um filme completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, porque ele tem essa questão da violência, do terror, do suspense, mas também essas questões éticas e morais e filosóficas que o filme traz, tudo sendo fotografado de uma maneira muito bonita, muito contemplativa, as cores são muito bem trabalhadas no filme. E o Invasão Zumbi, ele é um filme muito mais frenético, um filme muito mais de ação, que é o que a gente já espera de filme de zumbi mesmo, né? Aquela busca do pai por salvar a filha e tudo mais. Fico com Sede de Sangue porque eu acho que ele é um filme que tá num outro nível comparado com Invasão Zumbi. Invasão Zumbi, apesar de ser um filme muito bom e você consegue assistir ele nos streamings, ele é um filme de ação meio que genérico, assim, comparado com as outras coisas, né? Fico com Sede de Sangue. Aqui temos I Saw the Devil e Mr. Vingança. Mr. Vingança, primeiro filme da trilogia da Vingança do Park Chan-wook, que conta a história de um personagem que ele é surdo-mudo e decide doar um rim dele, vender o rim dele no mercado criminoso para poder conseguir ganhar dinheiro para pagar uma cirurgia, para pagar um tratamento da irmã dele que tem algumas doenças, e ele tem um relacionamento amoroso com uma ativista política de extrema esquerda muito efusiva, assim, digamos, e a vida dele acaba se cruzando com a de um funcionário de uma grande corporação que tem a filha atropelada, e ele acaba culpando esse menino. Eles começam uma briga de um com o outro, então até a gente ter esse desenvolvimento, essa descoberta dessa história, assim, é um filme que trabalha um desenvolvimento muito bacana. O Eu Vi o Diabo foi o filme que fez eu abrir o canal do Erd, já começa por aí. Foi o filme que eu assisti e falei, eu quero falar desse filme numa rede social. Em 2017 eu fiz isso. Ele é um filme extremamente violento, extremamente pesado. Um agente de uma força especial norte-americana, desculpa, sul-coreana, tem um agente o agente de uma força especial sul-coreana tem a sua esposa brutalmente assassinada por um serial killer maluco, psicopata, alucinado, e ele decide ir em busca de vingança desse cara. Ele consegue encontrar o cara, ele espanca esse cara, coloca um chip nele e solta ele na cidade de novo. E começa a monitorar esse cara. Então, todo lugar que ele aparece, toda hora que ele vai fazer alguma coisa, o policial aparece, vai lá e faz alguma coisa ruim com ele. E assim a história vai se seguindo loucamente. Ele começa a querer se vingar de uma forma extremamente cruel, fazer esse cara sofrer bastante. Só que em determinado momento ele acaba perdendo a mão em relação a isso, e aí ele começa a colocar outras pessoas em risco.
Ele perde meio que um pouco do controle do que ele achava que ele tinha um controle na mão. E no final das contas, o filme deixa esse questionamento do I Saw the Devil, que é o questionamento de quem que na verdade viu o demônio nessa história, né, no final da história. Foi o policial que fez tudo isso em busca de uma vingança que talvez ele não tenha conseguido saciar o que ele esperava dentro dele, ou o personagem que era o estereótipo da vilania, o cara sem escrúpulo, sem moral, sádico, extremamente violento, sem pudor nenhum, enfim. Um filmaço, filmaço, filmaço. Fico com I Saw the Devil. I Saw the Devil do Kim Ji-woo também, se eu não me engano. Aqui temos Parasita e Lei de Vingança. Lei de Vingança, o terceiro filme da trilogia da vingança do Park Chan-wook, que conta a história de uma mãe que, para proteger a filha, precisa assumir a responsabilidade por uns crimes que aconteceram com algumas crianças numa cidade, mas que não foi ela que cometeu. E aqui a gente tem um ponto muito interessante que dos 3 filmes que tratam vingança e que buscam pela vingança, talvez a execução da vingança seja a melhor aqui nesse filme, no Lei de Vingança. Porque essa parte aqui eu vou falar com spoilers, então se você não viu o filme, avance um pouquinho aí. A vingança, ela acontece porque várias crianças foram abusadas e mortas por um professor. E quando ela sai da cadeia, ela consegue reunir todos os pais que tiveram essas crianças mortas. Ela consegue pegar esse professor, esse assassino, esse criminoso, né, que fez tudo isso, coloca ele dentro de uma sala e todos os pais vão ter um tempo para ir lá dentro e fazer o que quiser com esse cara. Torturar, cortar dedo, esfaquear, bater, espancar, o que quiser. E aí você tem a cena onde pai e mãe de cada criança que foi morta entra na sala e meio que tortura esse cara. Então o processo da vingança acontece desse jeito, assim. É a mais bem construída, digamos assim. Parasita talvez seja o filme que menos precisa ser falado. Foi o filme que cravou seu nome na história quando foi o primeiro filme não falado em língua americana, norte-americana, em língua inglesa. O primeiro filme fora dos Estados Unidos a vencer o Oscar de melhor filme. E também ganhou o Oscar de melhor roteiro, e também ganhou o Oscar de melhor diretor, e também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme maravilhoso, é um filme de muitas camadas, é um filme muito complexo, é um filme de muitas estruturas que constroem ali a realidade de duas famílias que são completamente opostas e como que uma acaba se beneficiando da outra, como que aquela família bastante abastada não consegue ver que está sendo usada de uma forma manipuladora por aquela outra família, como que isso se envolve com a história dos personagens que estão presos no porão daquela casa que foi construída de uma forma muito, muito diferente. Então, assim, é um filme muito sensacional, um dos meus, sei lá, 20 melhores filmes de todos os tempos. Lei de Vingança é um filme muito bom, mas Parasita aqui é sem comparação, né? É o melhor desses dois. Entre Mother, Busca pela Verdade e Sede de Sangue, fico com Mother, porque é uma história muito mais bem construída. Sede de Sangue ainda tem alguns encaixes muito mais difíceis de serem acompanhados, de serem interpretados. Ele é um filme muito mais filosófico ali, como eu falei, né, na sua construção, enquanto Mother tem uma linha narrativa muito mais fácil de acompanhar no sentido de entender a história, mas ele é um filme muito difícil porque ele é muito pesado. Fico com Mother. Entre I Saw the Devil e Parasita, aqui pra mim é difícil porque eu gosto muito de I Saw the Devil. Foi um filme que mexeu comigo muito, assim, eu penso muito assim, filmes que eu gostaria de ter feito. Eu preferia muito mais ter feito o I Saw the Devil do que o Parasita, mas não tem jeito. Parasita é um dos melhores filmes da Coreia do Sul. Aqui temos dois Bong Joon-ho competindo. Mother contra Parasita. Acho que a história de Mother é muito mais intrigante. Parasita é muito mais ele é muito maior na sua concepção de história, em como ele entrelaça as histórias quase que de uma maneira gamificada, né? Como se fosse um primeiro nível, você tem que colocar o segundo integrante da família ali. Você coloca o segundo integrante da família, você tem que colocar o terceiro. Você coloca o terceiro, agora você tem que colocar o quarto. E quando tudo tá perfeito, tudo tá acontecendo, os problemas começam a vir. Então eu acho que a escalada narrativa de Parasita é muito mais complexa do que a de Mother. Fico com Parasita. E aqui pra gente fechar,
esse Bracket Fight Starter Pack do cinema sul-coreano, temos Memórias de um Assassino e Parasita. Aqui eu não vou me dificultar, eu vou ficar com o que pra mim é um dos meus melhores filmes de todos os tempos. É um filme que me impacta todas as vezes que eu vejo, é um filme que eu gosto de rever, é um filme que eu indico pra todo mundo, é um filme que precisa ser muito mais conhecido do que o outro. Então, por esse motivo, escolho como vencedor do Bracket Fight de hoje, aqui, do Bracket Fight Starter Pack, volume 1, o Memórias de um Assassino. Também dirigido pelo Bong Joon-ho. Bong Joon-ho aqui apareceu em quase todos os combates, né? Porque ele é um dos melhores diretores. Eu acho que ele e o Park Chan-wook são os principais diretores da Coreia do Sul, assim, os que têm mais material para oferecer, material criativo para oferecer. Foram aqueles que mais ofereceram filmes diferentes do que a gente estava acostumado a ver, e foram os grandes responsáveis por fazer o cinema sul-coreano ser hoje um dos melhores cinemas do mundo, assim, virou quase um subgênero. Falar de cinema sul-coreano é falar de qualidade, é falar de coisa boa. Fico então com o grande vencedor, Memórias de um Assassino. Parasita é um filme incrível, Parasita é um filme que fez história, Parasita é um filme que realmente revolucionou a história do cinema, mostrou a efetividade de quando a gente tem um país que se preocupa em defender, em proteger, em investir e criar mecanismos de fomento e de projeção para o cinema do seu país, as conquistas chegam, as conquistas funcionam. A gente fala muito dessas questões em relação ao cinema brasileiro, em relação a essas questões de cota de tela que foram tiradas no governo anterior e que agora estão voltando. Ter cota de tela no país é muito relevante para que o sistema de cultura do país consiga proteger a sua arte. Isso funciona muito na Coreia do Sul, funciona muito em outros países que protegem o seu cinema, então aqui não poderia ser diferente. A gente vai ter um resultado disso importante mais para frente quando isso começar a funcionar, não só para as telas de cinema, mas também para a quantidade de produções nacionais nos programas de TV a cabo, né? Na Coreia do Sul funciona muito bem, Parasita é fruto disso. E mais Memórias de um Assassino é um filme que mexe comigo de uma maneira muito diferente. Ele é um filme que ele trabalha quase que todos os gêneros dentro de um filme só. Ele tem ação, ele tem comédia, ele tem terror, ele tem suspense, ele tem investigação, ele dá medo, ele assusta, ele faz você rir, ele faz você se questionar, ele te desafia. E pra mim é um dos melhores filmes da história do cinema, é um dos meus 10 filmes favoritos da história do cinema. Eu amo esse filme, eu tenho o DVD duplo dele aqui, da Europa Filmes, assim, bonitaço a caixinha do DVD. Não sei onde ele está disponível, mas, como eu gosto de dizer, não é complicado de você encontrar ele numa versão educativa para fins particulares de consumo individual, né? E eu acho que é um filme que tem que ser conhecido por todo mundo, até porque o Parasita já foi muito conhecido, Parasita já conquistou muita bilheteria, Parasita já foi visto por quase que o mundo inteiro, Memórias de um Assassino talvez não. Então, pensando aqui nesse starter pack de cinema sul-coreano, talvez Memórias de um Assassino seja o principal filme sul-coreano para você assistir e começar a tomar gosto pelo cinema sul-coreano. Muito obrigado você que acompanhou o Criticalista de hoje, muito obrigado você que está aí me ouvindo no carro, lavando louça, o que quer que seja que você esteja fazendo. Muito obrigado você que está assistindo aqui com imagens no YouTube. Deixe nos comentários se você concorda com a minha escolha por Memórias de um Assassino. Deixe seus comentários aí sobre os outros filmes. Deixe aí alguns filmes sul-coreanos que eu possa ter deixado de fora nessa primeira leva. Alguns diretores que eu possa ter trazido que eu não trouxe. Como eu já falei no começo, tem alguns que eu sei que não estão aqui, que eu quis deixar de propósito para poder render um volume 2. E se você quer ver uma parte 2 disso aqui, de indicações de filmes sul-coreanos que você não pode perder, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal do Erd, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no TikTok. E se você quiser só ouvir o podcast, é só procurar por Criticalista no seu agregador de áudio favorito. Aproveitar e entrar lá e avaliar o podcast para que ele possa chegar para mais pessoas. Adorei fazer esse episódio aqui hoje, gosto muito de falar de cinema sul-coreano e espero que a gente consiga falar disso em um outro momento. É isso, valeu e até o próximo vídeo.